Fala galerinha, professor Leandro com vocês de novo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma rápida abordagem com vocês da segunda lei de Mendel. E aí depois um próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês como que realiza o quadro de Pinhet na segunda lei de Mendel. Esse primeiro é só mesmo para a gente fazer uma rápida abordagem à segunda lei, tá? Relembrando quem foi o Mendel. O Mendel, ele hoje é conhecido como o pai da genética. Ele foi um biólogo botânico, monge austríaco. E aos seus 21 anos de idade, o Mendel ele foi para o mosteiro, aonde era o Império Austro-Húngaro, na época hoje é conhecido como República Tcheca. E lá ele realizou os experimentos com ervilha de cheiro da espécie Pisum sativum. Aqui, para quem não conhece o Mendel, a gente pode dar uma olhada aqui na tela. Esse aqui foi o Gregor Mendel, para quem ainda nunca tinha visto os seus trabalhos. Aqui ilustrando ele trabalhando com a ervilha de cheiro, na época do mosteiro onde ele trabalhava. E graças aos trabalhos, né, que o Mendel fez, e essas ervilhas que ele trabalhou, elas eram ervilhas puras, onde ele realizou vários cruzamentos até tornar essas ervilhas com características de pureza, a determinada característica que ele estava olhando. E graças a esse trabalho do Mendel, hoje é possível conhecer muita coisa na genética, principalmente aí relacionada à hereditariedade. Na época o Mendel apresentou seus trabalhos na comunidade científica, mas ele não foi reconhecido, sendo depois da sua morte tendo esse reconhecimento no seu histórico. A primeira lei de Mendel, ela se diferencia da segunda em alguns aspectos. A primeira lei ela também pode ser chamada de monobridismo, e no caso da segunda lei ela é chamada de lei da recombinação ou lei da segregação independente, vai depender do local onde você estiver olhando. O que diferencia a primeira da segunda lei de Mendel? Muita gente acha que a segunda lei de Mendel ela é difícil, mas na verdade ela é mesmo. Não, é brincadeira. Ela só é um pouquinho mais detalhada que a primeira lei. Na primeira lei, o Mendel estudava uma característica por vez. Então, se ele queria saber a cor da ervilha, ele só estudava a cor da ervilha. Se ele queria saber a altura da ervilha, ele só estudava a característica altura, se era a textura, o formato da folha, o jeito da raiz. Era apenas uma característica por vez. Já na segunda lei de Mendel, foi estudado duas características ou mais. Então, é isso que dá uma diferenciada da primeira para a segunda lei, porque na segunda lei, além dele querer saber a cor da ervilha, ele também quer saber a textura da semente, ele pode querer saber a altura junto com o formato da folha. Então são duas características sendo observadas ao mesmo tempo, ou até mais de duas características, é isso que diferencia. Então lá na primeira lei você tinha 4 possibilidades, e na segunda lei você vai ter aí 16 possibilidades, acrescenta um pouco mais. A ervilha de cheiro, só para vocês darem uma olhada aqui, essa ervilha de cheiro, a Pisum sativum, que foi trabalhada pelo Mendel, cor amarela e cor verde das sementes. Então, para quem alguns alunos acabam falando para mim que não conhece, então para quem não conhece aí, para poder estar se tirando a sua dúvida, tá? Então a segunda lei ela é um pouquinho mais trabalhada, ela tem um pouquinho mais de detalhes. E dentro da segunda lei o Mendel fala da segregação independente dos fatores, dos alelos. O que seria isso? A segregação independente, ela quer dizer que um gene ele não depende do outro para poder se separar. Então nisso vocês têm que dar uma relembrada lá no processo de divisão celular meiose, para poder ver como que ocorre essa separação no processo de meiose, na formação dos gametas. Então o que ele está dizendo? Que um gene
para ele, um alelo, os pares de alelo, para eles poderem se separar e formar os gametas, ele não vai depender de um outro gene, de um outro alelo. Ó, vou ficar para você, eu vou usar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho um alelo que me deixa ter barba no rosto. Isso é uma característica. Graças à presença desse alelo, eu tenho barba no rosto. E eu também tenho um furinho no queixo. O gene que faz eu ter um furinho no queixo é um tipo de gene. Vamos colocar lá que é o gene C. E o gene para eu ter barba no rosto é um outro gene. Posso dizer que é o gene H. Então, o gene H, para ele poder se separar da formação dos gametas, ele não precisa ter o gene que forma o furinho no meu queixo junto. Se tiver o gene que forma o furinho no queixo, ele vai se separar, e se não tiver, ele vai se separar da mesma forma. Ele vai seguir para o cromossomo da mesma maneira, porque são características diferentes. A barba é uma característica, o furinho no queixo é outra característica. Então isso que é a segregação independente. Porque os alelos, né, o Mendel não chamava de alelos, ele chamava de fatores, ele nem conhecia isso aí. Mas esses alelos eles vão se separar independentemente do outro alelo que tiver ali. Porque o gene que vai fazer a minha altura ser a altura que é, não tem nada a ver com o alelo que vai formar o meu dedo. O alelo que vai formar o meu dedo não tem nada a ver com o alelo que vai formar o lóbulo da minha orelha. Por serem alelos diferentes, um não depende do outro para estar fazendo essa formação do gameta. E para isso estar acontecendo, esses genes, lá na segunda lei de Mendel, eles devem estar em cromossomos diferentes. Então, a segunda lei de Mendel ela só funciona se os alelos tiverem cromossomos diferentes. Até coloquei aqui para vocês olharem, vou até transferir para o Word, porque no Word ficou mais fácil de visualizar a tal da segregação independente aqui, ó. Vocês podem observar, eu tenho aqui o meu alelo Azão, o meu alelo Azinho, que pode ser o alelo que vai formar a barba no meu rosto. E no outro cromossomo eu tenho o alelo Bzão e o alelo Bzinho, que pode ser o alelo que está relacionado ao furinho no meu queixo. Esse Azão e esse Azinho aqui, para formar os gametas, eles irão se separar e não precisam, eles não vão seguir esses outros dois alelos que estão aqui, porque um é para barba e o outro é para furo no queixo. Então isso é a tal da segregação dependente. E os cromossomos são diferentes. Ó, aqui é um par de cromossomo e aqui é um outro par de cromossomo. E lá na segunda lei de Mendel a gente trabalha com o cromossomo homólogo. Tá? Então os cromossomos homólogos, que é o que está sendo observado aqui na figura, aonde você tem ele aqui, um que você herdou do macho, outro que herdou da fêmea, por isso que eles aparecem aqui em dois, aqui também, um do macho e outro da fêmea, mas são cromossomos homólogos, eles têm ali os mesmos alelos. Ter os mesmos alelos não quer dizer que eles são idênticos, que eles são iguais. Então aqui eu posso ter para ter barba e não ter barba, aqui eu posso ter para ter furo no queixo e não furo no queixo. Eu tenho cromossomos ali que são homólogos, e é onde acontece a segunda lei de Mendel. Existe alguma situação onde você tem no mesmo cromossomo genes diferentes acompanhando o mesmo cromossomo. Mas quando você tem essa situação, não é mais segunda lei de Mendel, vai entrar lá na categoria de exceção à segunda lei de Mendel. Uma delas aí seria o linkage, tá? Então não é nós vamos falar de linkage aqui agora. Então assim, superficialmente, só para fazer uma breve introdução à segunda lei de Mendel, para vocês entenderem, o que diferencia, aqui também para a gente olhar na figura, para vocês verem, nós temos aqui cromossomos homólogos também. Então, esses cromossomos, você vai herdar um do macho, outro da fêmea, né? No caso, um do pai e um da mãe. E a segunda lei, você não vai ter dois genes diferentes separando-se juntos. Por isso que é segregação independente. Então só uma pequena introdução aqui para a segunda lei de Mendel. Na próxima a gente vai estar observando como que realiza o quadro de Pini. Tudo bem? Então até mais, galerinha. Espero
ter contribuído aí para vocês. Um abraço para todo mundo.